Bem-vindo! Falaremos sobre a doença renal crônica. Este bate-papo foi elaborado pela equipe multiprofissional das clínicas do Grupo Cine, HDC e Renal Classic e pelo Instituto IGEA. Antes de falarmos sobre a doença renal crônica, vamos conhecer o sistema urinário. São as partes do nosso corpo responsáveis pela limpeza do organismo, que retiram as impurezas, toxinas e líquido em excesso. O sistema urinário é formado pelos rins, um de cada lado do corpo, que produzem a urina. Ela é levada pelos ureteres para a bexiga urinária, onde fica armazenada até ser eliminada pela uretra. O sistema urinário fica na região lombar, a parte de baixo das nossas costas, pouco abaixo das costelas. Os rins, como falamos, filtram o sangue para retirar as impurezas, toxinas e o excesso de líquido do nosso corpo. Eles têm o formato de um feijão. A altura varia entre 10 e 13 centímetros, com 5 a 7 centímetros de largura e entre 2,5 e 3 centímetros de espessura. Cada rim pesa entre 120 e 180 gramas no adulto. O sangue chega ao rim pela artéria renal para ser filtrado e depois é devolvido ao organismo pela veia renal. A filtragem do sangue é realizada na parte externa do rim, nos néfrons. Daí o nome nefrologia. As toxinas retiradas do sangue são coletadas e levadas para a bexiga urinária, onde ficam armazenadas até serem eliminadas com a urina. Portanto, a função principal dos rins é filtrar o sangue e retirar substâncias que não podem ficar acumuladas no nosso corpo. Com a filtragem, os rins ajudam a manter equilibrados a quantidade de líquidos e minerais no organismo. Isso é muito importante para manter a nossa saúde, inclusive a dos nossos ossos. Mas não é só isso. Os rins produzem hormônios importantes que ajudam a controlar a pressão arterial e que estimulam a produção de glóbulos vermelhos do sangue, que transportam o oxigênio pelo nosso corpo. Quando a quantidade de glóbulos vermelhos do sangue fica baixa, dizemos que a pessoa está com anemia, e isso é muito importante. Agora que falamos do sistema urinário, vamos conhecer um pouco mais sobre a doença renal crônica. Quando os rins perdem a capacidade de filtrar o nosso sangue, ou seja, a função renal está prejudicada, dizemos que a pessoa tem a doença renal. Se essa redução continua por mais de 3 meses, falamos que a pessoa tem a doença renal crônica. Existem algumas doenças que podem prejudicar o funcionamento dos rins e levar à doença renal crônica. São os fatores de risco. As mais importantes são a hipertensão, o diabetes mellitus e as glomerulonefrites, que são doenças nos néfrons. Existem outros fatores de riscos que devem ser levados em consideração também, como a existência de doença renal crônica na família, cálculos renais, tumores, entre outras doenças. Quem tem esses fatores de risco devem consultar um nefrologista. Veja quais são os principais sintomas da doença renal crônica. A diminuição da filtragem pelos rins causa o acúmulo de líquido no corpo, o que leva ao inchaço do rosto, das mãos e dos pés principalmente. Além disso, a anemia deixa a pessoa pálida, com a pele amarelada, e cansada porque o corpo não recebe oxigênio suficiente. A pressão arterial fica descontrolada e aumenta. O desequilíbrio dos sais minerais deixa os ossos frágeis, e o acúmulo de ureia faz com que a pessoa perca o apetite e fique enjoada com facilidade, além de deixar o hálito com cheiro de urina. Novamente, a pessoa que tem esses sintomas deve agendar uma consulta com um nefrologista. É importante consultar um nefrologista ao perceber os sintomas, porque a doença renal crônica vai evoluindo para pior. Se cuidarmos desde o início, o tratamento é mais efetivo. Costumamos dividir a doença renal crônica em 5 fases, sendo a primeira a menos grave e a quinta a mais grave. Na primeira fase da doença renal crônica, os rins ainda funcionam bem, mas já tem algum sinal de lesão, por exemplo, a proteína na urina. Na segunda fase, os rins têm uma leve diminuição no seu funcionamento. Assim como na fase 1, é importante ter o diagnóstico da doença renal crônica, pois é possível prevenir as fases seguintes com o tratamento adequado. Na terceira fase, os rins perdem a sua eficiência e já começam a aparecer os primeiros sinais da doença. Se você ainda não começou o tratamento, esse é o momento ideal para conversar com o nefrologista.
Na fase 4, o funcionamento renal já está bastante prejudicado e exige muito mais atenção e muito mais cuidados. Já começa a ser necessário a terapia renal substitutiva. Na fase 5, os rins não funcionam mais. O paciente precisa da terapia renal substitutiva para sobreviver. Vamos falar um pouco sobre a terapia renal substitutiva. São tratamentos utilizados para realizar a filtração do sangue, já que os rins não são mais capazes de fazer isso de forma eficiente. Vamos conhecer esses tratamentos. Hemodiálise. Uma máquina substitui os rins, realizando a filtragem do sangue. Para isso, o paciente é conectado à máquina, explicaremos isso em outra ocasião, para que o sangue saia do corpo, passe por um filtro imerso num líquido chamado dialisato, que retira as impurezas e devolve o sangue limpo para o corpo do paciente. Esse processo é relativamente demorado, mas métodos modernos vêm diminuindo o tempo necessário para o tratamento e aumentando a sua eficiência. Diálise peritoneal é uma outra modalidade de tratamento. Neste caso, quem substitui os rins é a membrana que envolve os nossos intestinos. O dialisato, lembra, aquele líquido que retira as impurezas, é colocado dentro da barriga do paciente e depois de um tempo é retirado. Se o paciente está apto para esse tipo de tratamento, pode realizá-lo até em sua casa, sem precisar ir a um centro de terapia renal. Por fim, em casos onde a hemodiálise ou a diálise peritoneal não são possíveis, o paciente deve realizar o transplante renal. O rim novo, retirado de uma pessoa compatível, é colocado no abdômen do paciente, passando a trabalhar na limpeza do organismo. É muito importante que a pessoa que tem a doença renal crônica fique atenta à sua alimentação. O que a pessoa comer tem impacto enorme no seu tratamento. A diálise remove grande parte dos resíduos do sangue, mas entre as sessões de tratamento acumulam-se algumas substâncias que são prejudiciais e estão contidas nos alimentos. Fique atento e siga as recomendações da equipe de nutrição e médica da clínica para amenizar problemas tais como edemas, que são inchaços decorrentes do acúmulo de líquido e de sal, desnutrição energético-proteica, quando a pessoa come menos do que precisa, e hiperfosfatemia e hiperpotassemia, que é o excesso de fósforo e potássio no organismo. Mais uma coisa. Pensando na alimentação ideal para os doentes renais, elaboramos um livro digital com informações e receitas adaptadas para quem tem a doença renal crônica. Ele pode ser lido em celulares, tablets ou em computadores. Compre o seu visitando o site da Amazon, www.amazon.com.br. E não esqueça, o sucesso da terapia depende de você. Nós, do grupo Cine HDC e Renal Class e do Instituto IGEA, acreditamos que a melhor maneira de se prevenir a doença renal é saber mais sobre ela. Veja esse vídeo novamente acessando nossos sites www.grupochr.net.br ou www.igea.org.br. Se você tem dúvidas ou quer saber mais, converse com a equipe multiprofissional das clínicas do grupo Cine, HDC e Renal Class. Muito obrigado!